Bom dia, graça, paz e misericórdia no projeto Leia a Bíblia Comigo. Estamos em Ezequiel no capítulo 19. Esse capítulo, ele está declamado numa espécie de poesia lírica, né? Um poema fúnebre, é um termo de lamento dos judeus, né? Um estilo literário da época. O profeta mostrando para a gente que o profeta Ezequiel ele era um homem culto, né? Um homem versátil na literatura, e ele está aqui fazendo uma comparação, um lamento, né? Da nação de Judá como um leão na plenitude do seu vigor. A palavra leãozinho, ela significa isso, na plenitude do seu vigor. Vamos à leitura. O capítulo tem o título A Parábola do Leão Enjaulado. E tu levanta uma lamentação sobre os príncipes de Israel e dize: quem é tua mãe? Uma leoa entre leões, a qual deitada entre os leãozinhos criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, o qual veio a ser leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou o homem. As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que eles fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito. A citação aqui é o rei Joaquim, né? Que foi levado prisioneiro na primeira leva. Ele governou por pouco tempo e aí logo foi levado preso, né? As nações ouviram falar dele, e foi ele apanhado na cova que elas fizeram e levado com ganchos para a terra do Egito, né? Como prisioneiro, né? Os ganchos é o tratamento que os prisioneiros tinham. Vendo a leoa frustrada e perdida a sua esperança, tomou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a apanhar a presa e devorou homens, citando Zedequias. Aprendeu a fazer viúvas e a tornar desertas as cidades deles. Ficaram estupefatos a terra e seus habitantes ao ouviram o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele as gentes das províncias em roda. Estenderam sobre ele a rede e foi apanhado na cova que elas fizeram. Com gancho meteram-no em jaula e o levaram ao rei da Babilônia e fizeram-no entrar nos lugares fortes, para que se não ouvisse mais a sua voz nos montes de Israel. Também citando, né, Zedequias, quando foi levado, vazado os olhos, seus filhos morreram. Verso 10. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas, né? Judá, está falando de Judá. Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. Era o símbolo, né, da nação de Israel, era a videira. Tinha galhos fortes para cetros dominadores, elevou-se a sua estatura entre os espessos ramos e foi vista na sua altura com a multidão deles. Mas foi arrancada com furor e lançada por terra, e o vento oriental secou-lhe o fruto. Quebraram-se e secaram os seus fortes galhos, e o fogo os consumiu. Né? Se reportando então ao momento em que da terceira investida de Nabucodonosor contra Judá, contra a nação de Israel, e tudo é destruído, né? A cidade é totalmente destruída pelo fogo, né? Verso 13, agora está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Dos galhos dos seus ramos saiu fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar
Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Então, esse poema ilírico, né, que a palavra de Deus nos apresenta aqui, era um termo fúnebre da lamentação, e o povo então está em choro, né? O povo está chorando, lamentando, né? Sofrendo por conta de todo o juízo, né, que Deus lançou sobre a nação de Israel, né? Perderam a sua força, perderam a sua majestade, perderam os seus bens, um tempo de tragédia, um tempo de calamidade, né? Quando Deus levantou seu braço de juízo sobre aquela nação. E a gente fica pensando, né? Meu Deus, de repente tá tudo bem, você tem todas as coisas, e aí, num piscar de olhos, né, algo acontece, tudo desmorona, uma tragédia, uma calamidade, né? Falência, para muitas pessoas, eu diria que a tragédia vem como uma falência sistêmica, né? Sistemático, tudo fale, né? Fale relacionamentos, fale o dinheiro, a tragédia chega e ela não avisa, né? E o que fazer quando a gente se encontra nessa situação? Precisa confiar em Deus, queridos. A gente precisa confiar em Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Quando a tristeza nos abate, quando a tragédia chega, quando a doença bate na nossa porta, quando o desemprego bate, né? Quando os problemas financeiros se levantam, quando as guerras pessoais se levantam, a gente precisa confiar no Senhor, precisa parar, confiar em Deus, precisa olhar para o alto, precisa clamar por misericórdia, precisa se converter, né? Precisa avaliar, analisar, olhar para dentro de si, ver o que está de errado e olhar para o alto e perceber que Deus ainda é Deus. Deus é Deus, né? Como diz a canção, Deus é Deus. Quando tudo me faltar, Deus continua sendo Deus. Quando a doença vier, Deus continua sendo Deus. Quando a tragédia chegar na minha porta, Deus continua sendo Deus. Ele não está indiferente. Ele está pronto a ouvir o nosso clamor, a nossa oração. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos nessa manhã, Senhor. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos conhece, o Senhor sabe quem somos. O Senhor, ó Deus, é conosco em meio às tribulações, em meio às tragédias, em meio às lutas de cada dia da nossa vida, Pai. Nós confiamos em Ti. Queremos declarar no dia de hoje que nós confiamos em Ti, que não importa, Senhor, as situações, as circunstâncias, nós queremos confiar em Ti, Pai. Queremos estar, ó Deus, atentos à Tua voz, Pai. Queremos ouvir o Senhor falar. Queremos escutar o Senhor falar, Pai. Tem misericórdia de nós, Deus. Nos ajuda, Pai querido. Nos abençoa, Pai, nesse dia que se apresenta para nós. Nós não sabemos, Pai, o que tem para nós nesse dia. Nós temos uma ideia, mas não sabemos, porque só Tu conheces o dia de hoje, Pai. O dia que o Senhor nos deu. Pai, nós te pedimos, ser conosco nesse dia. Nos ajuda, Pai, a estarmos alinhados com a Tua vontade, com o Teu querer, Pai.
Nos ajuda a estar alinhados com o propósito do Senhor. Nos ajuda a estar alinhados com a Tua vontade, alinhados com a Tua lei moral, social. Pai querido, que os Teus mandamentos possam ser o nosso norte, possam ser o nosso crivo, Pai. Não nos deixa pecar contra Ti nesse dia, Senhor, mas guarda o nosso coração, guardado, escondido no Senhor, Pai. Deus de poder, queremos, como o salmista, Pai, fazer esta oração, esconder a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra Ti. Paizinho querido, quero Te pedir por essa pessoa que me ouve, Pai, que me escuta, que ouve a Tua palavra, que ela possa ser por Ti tocada nessa hora, que ela possa ser abençoada pelo Senhor. Paizinho de amor, tenha misericórdia das nossas vidas. Eu oro assim agradecida em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus nos permitir.